Fala galera que curte o PC Facts. No vídeo de hoje nós vamos trazer uma outra ótica sobre alguns testes de DirectX 12. Tem muita gente fazendo teste de DirectX 12 e demonstrando uma realidade que não necessariamente é a que a gente vê no dia a dia. Se você viu muitos testes de DirectX 12, provavelmente você deve ter visto tudo com máquinas high-end. E o foco necessário do DirectX 12 não é exatamente esse. Se você for para pensar, quando foi lançado o Windows 10, muitas máquinas tiveram melhora de performance, mas não as high-end. Por quê? Porque os CPUs e as GPUs já estavam sobrando em relação aos déficits que o sistema operacional e o DirectX anterior tinham e apresentavam. O DirectX 12 novo quer justamente resgatar aquelas CPUs que eram mal utilizadas em DirectX 11 e tornar o gameplay, o game, a API, uma coisa mais democrática, mais acessível a mais tipos de processadores. Então nós estamos agora com um desafio de pegar não um processador high-end, mas um processador mais utilizado pela massa, uma APU, por exemplo, como a 7870K, que foi cedida para nós. Nós colocamos nela uma R9 380X e nós comparamos em Hitman, em Rise of the Tomb Raider, como que a GPU se sai com essa APU, considerando DirectX 11 e DirectX 12. Vamos dar uma olhada aí nos gráficos que tem os resultados aí pra gente. Olha, primeiro vamos começar com Hitman. Em 1080p no mínimo, nós temos em DirectX 11 44.30 fps e em DirectX 12 58.9 fps. No padrão, nós temos em Hitman em DirectX 11 41.47 fps, em DirectX 12 54.13. No Ultra, nós temos 36.99 fps em DirectX 11 e 44.92 fps em DirectX 12. Bom, vocês viram aí que a taxa de crescimento ela é grande, pessoal. O aumento mínimo em qualquer um dos casos foi de 12 fps, chegando até 14 fps. Isso aí é uma taxa muito alta de aumento. Mas por que isso aconteceu? Porque em DirectX 11 você tem alguns problemas. O CPU é mal utilizado, não usa todos os seus cores. E justamente por isso, quando o CPU não está sobrando em DirectX 11, ele tem dificuldade de lidar com todas as instruções necessárias para o jogo e para a placa. Em DirectX 12, com a redução do overhead de CPU, a redução do drive, a redução de um monte de carga sobre a CPU, essa CPU tem mais liberdade, mais autonomia para gerenciar melhor os processos, para poder lidar melhor com a sua comunicação com a GPU e liberar mais frames por segundo. É simples assim. Vamos agora olhar o desempenho em Rise of the Tomb Raider. No mínimo, em Rise of the Tomb Raider em 1080p, a APU 7870K com 380X deu 91.99 fps. Em DirectX 12, 82.83. Em médio, no DirectX 11 foi 63.40. No DirectX 12, 59.34. Já no Ultra, foi 42.50 contra 31.60 fps. Você já vê aí um quadro diferente. Um quadro em que houve perda de performance. Por que houve perda de performance em DirectX 12 nesse caso? Se você analisar, por exemplo, em DirectX 11, ela tem uma solução excelente para os problemas do DirectX 11. Qual seja? O jogo é GPU bound. O que significa isso? Ele tenta usar o mínimo CPU possível. Ele tenta jogar o limite do jogo na placa de vídeo e não no processador, justamente para que o mau uso do processador inerente à API DirectX 11 não seja um problema para o jogo e ele se torne um jogo mais democrático. A segunda questão é que o Rise of the Tomb Raider tem um patch para DirectX 12. Isso significa que não necessariamente todos os chips gráficos vão ter melhorias. Como você já deve ter percebido, o Rise of the Tomb Raider é extremamente jogável já em DirectX 11, então nós não recomendamos que você use DirectX 12. O que interessa saber é que o DirectX 12 vem trazer justamente uma das grandes importâncias dele é trazer a redução do overhead de CPU. E é isso que vai salvar, em muitos casos, o desempenho de performance em AMD, por exemplo. A grande questão é que em DirectX 12 a redução do overhead de CPU é muito
perceptível. O uso diminui bastante e nisso nós vamos evitar mau uso de CPU, que é quando um core dele estoura, enquanto que os outros estão livres. Isso é um problema muito grave que estava limitando a performance de placas de vídeo em DirectX 11. Portanto, pessoal, fiquem felizes com o DirectX 12, mas não pensem que ele vai resolver os problemas de todo mundo. Ele vai atenuar uma grande parte dos problemas para as CPUs que tinham mau uso em DirectX 11 e que agora têm um uso melhor. Um 5930K, por exemplo, ele não vai passar a gerar mais frames, porque ele já estava sobrando DirectX 11. Em compensação, ele vai reduzir o seu uso, diminuir a sua temperatura, diminuir o consumo, enfim, tudo em torno de CPU fica melhor, mais aprimorado, com mais folga, e isso no futuro pode significar que os desenvolvedores, por estarem percebendo que o CPU está com uma sobra, comecem a utilizar melhor esses recursos do CPU em game para aprimorar física, inteligência artificial e alguns outros detalhes do game que são de responsabilidade do CPU. Ok, pessoal? Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo, tenham gostado do teste, que tenha servido de aprendizagem para vocês. Deem um like se vocês curtiram. Compartilhem com seus amigos que estão querendo saber mais sobre DirectX 12. Entrem lá no nosso grupo do Facebook, lá o PC Facts. Procure a gente no Telegram também. Todos os nossos grupos estão aqui com o link na descrição. E um grande abraço.